Olá! Hoje vamos ter aula de História, então peço que todos abram o livro de História na página 72. O assunto da nossa aula de hoje é a família real no Brasil. Vocês sabem que quem descobriu o Brasil foram os portugueses, então o Brasil foi feito colônia por muito tempo e que o governo de Portugal ficava controlando de longe. Mas aí teve uma época que a família real, os reis, a família do rei veio para o Brasil e a gente vai estudar sobre isso hoje, tá? Vamos lá. É preciso compreender alguns fatos que aconteceram na Europa que fizeram com que o Brasil se tornasse um império. No final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França, que disputavam domínios e o poder na Europa e nas colônias da África, América e Ásia. Na Inglaterra, acontecia a Revolução Industrial. Esse país se tornava uma grande potência econômica por meio do comércio dos produtos que fabricava e detinha um grande poder náutico, de construção de navios, Na França, havia acontecido a Revolução Francesa. À frente do governo estava Napoleão Bonaparte, que vinha conquistando territórios em toda a Europa. Nesta época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou da França, porque eles eram inimigos, tá? A Inglaterra era inimiga da França. Por causa dessa briga entre as duas nações, Napoleão decretou bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos dos países aliados à França à entrada dos produtos portugueses. Então dizia assim, se a França é inimiga da Inglaterra, então na França não vai entrar nenhum produto da Inglaterra, tá? Então é bloqueio continental, não se faz comércio com a Inglaterra. Com essa medida, Napoleão queria enfraquecer a Inglaterra, porque ela não teria como vender os produtos que fabricava. Portugal tentou ficar neutro nesse conflito, embora perdesse o dinheiro inglês. Mas Napoleão já havia tirado a coroa do rei da Espanha e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Então, sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, os governantes e nobres portugueses não tinham outra escolha. Precisavam fugir para o Brasil. A fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra. Foi a marinha mercante inglesa que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. Dom João, em troca do favor à proteção inglesa, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Por meio desses portos, as mercadorias inglesas puderam chegar à região da América do Sul. Então, a família real portuguesa não veio passar férias. E veio porque estava tendo aquela confusão entre Inglaterra e França, A França, por Napoleão Bonaparte, resolveu fechar os portos, fazendo bloqueio continental, e Portugal estava já esperando que Napoleão chegasse lá para fazer guerra, fazer confusão, porque Napoleão queria que Portugal ficasse a favor da França. Então, antes que isso acontecesse, antes que Napoleão chegasse, o que aconteceu? O rei de Portugal se aliou aos ingleses e eles vieram para o Brasil para sair do meio daquela confusão, tá? E aí a Inglaterra, ele ficou do lado da Inglaterra e a Inglaterra teve a vantagem, a Inglaterra veio escoltando os portugueses até o Brasil e teve a vantagem que o comércio podia ser feito com o Brasil sem nenhum problema, tá? Acontecimentos ocorridos com a chegada da família real ao Brasil. Vamos ver o que aconteceu depois que eles vieram para cá. Com a chegada da família real no Brasil, em 1808, a vida na colônia se transformou. Novos órgãos e instituições foram criados, a vida cultural passou a contar com a presença de artistas e bibliotecas, escolas foram fundadas, etc. Então, houve um desenvolvimento bom para cá, Então, aqui era só uma colônia, como se fosse uma cidade bem pequenininha, que não tinha muito o que fazer. Quando a família real chegou, então eles começaram a ter necessidade de ter coisas diferentes. Então, foram criando algumas coisas, foram criadas para atender as necessidades da família real, tá? Entretanto, o povo português não estava muito satisfeito com a permanência da família real no Brasil. O acordo entre o rei de Portugal e a Inglaterra prejudicava os comerciantes portugueses, já que os produtos ingleses não podiam entrar no Brasil. Isso significava que a vantagem comercial que os portugueses tinham de apenas eles poderem mandar produtos para o Brasil estava sendo compartilhada com os ingleses. O sentimento para os portugueses era de que os papéis foram invertidos. Portugal havia se transformado na colônia. Em 1815, o Brasil foi elevado à posição de Reino Unido a Portugal.
Com isso, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Entre 1812 e 1815, Napoleão Bonaparte sofreu sucessivas derrotas na Europa e foi exilado. Com a derrota de Napoleão, os portugueses pensaram que a família real retornaria a Portugal e que as coisas voltariam a ser como antes, mas o rei não demonstrou qualquer interesse em voltar. Ao mesmo tempo, muitos domínios de Portugal nas Américas deixavam de ser colônia e passavam a ser reinos, inclusive o Brasil. Em nossas terras explodiram algumas revoltas, como a Revolta dos Alfaiates, na Bahia, a Revolução de 1817, em Pernambuco. Ambas as revoltas aconteceram por causa das míseras condições que o governo deixava à população. A insatisfação do povo com o governo português levava as pessoas a acreditarem que as coisas poderiam melhorar se tivessem livres e independentes dos portugueses. Assim, existiam pessoas que no Brasil queriam expulsar a família real e em Portugal que queriam o seu retorno. Dom João conseguiu controlar as revoltas por meio da violenta repressão. Dessa forma, impedia momentaneamente que o Império Português caísse. Pouco depois, começou uma revolta na cidade do Porto, em Portugal. Os revolucionários exigiam o retorno de Dom João para que ele jurasse o seu compromisso com Portugal. Em 1818, após a morte da rainha Dona Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal, com o título de Dom João VI. Em 1821, ele retornou a Portugal e o governo do Brasil foi entregue a seu filho, Dom Pedro I, como regente. Regente poderia tomar qualquer decisão, portanto, governava o Brasil, tá? Vocês vão depois, com calma, reler o texto e vão responder para mim as páginas 73 e até a página, deixa eu ver aqui, da página 73 até a página 75 do seu livro de história, tá? Então, por hoje é só. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.